sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, em Lavras, pelo canal do YouTube. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração. Que Jesus possa nos inspirar com as reflexões desse momento, preparando o solo dos nossos corações para os ensinamentos do Evangelho. E a passagem que nós vamos estudar hoje é uma passagem de Paulo aos Filipenses, que está no capítulo 2, no versículo 8, e nos faz refletir sobre a nossa caminhada com Jesus. Então, vamos ver o que a passagem nos traz. E achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, e achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando a gente estuda essa passagem e retiramos a essência da letra, ela nos faz refletir sobre a presença de Jesus em nossas vidas. O que ele tem sido para cada um de nós? Como tem sido a nossa caminhada com ele? Todos nós precisamos rever a nossa vida. Vocês sabem por quê? Muitas vezes não sabemos o que queremos e nem o que estamos buscando. Todos nós queremos a presença de Jesus em nossas vidas. Queremos ser curados por ele, queremos que ele nos abençoe. Mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Então, mas nós vamos imaginar Jesus nos perguntando: o que você quer do seu trabalho? O que você quer do seu relacionamento? O que você quer da sua vida? Vocês sabem as respostas para essas indagações? Temos dificuldade em buscarmos essas respostas de Jesus. Por quê? Porque nunca paramos para pensar nisso. A única coisa que nós sabemos é que nós estamos ligados no automático e estamos indo, caminhando. Só que Jesus quer que todos nós tenhamos vida plena, que a gente saiba onde estamos caminhando. Então vamos pensar. O que é ter uma vida plena? Uma vida plenamente realizada significa priorizar o equilíbrio, procurar o bem-estar emocional, cultivar hábitos positivos, cultivar saúde física, cultivar relações saudáveis e também fazermos escolhas com a consciência de que as nossas ações irão refletir em todo o ambiente que nós convivemos, não somente conosco. E existem outros pontos importantes também que nós temos que pensar. Somos nós encontrarmos um propósito que esteja diretamente relacionado com a espiritualidade. Outro ponto, estarmos presentes em cada momento. Isso quer dizer colocarmos a nossa mente
onde está o nosso corpo. E todos nós temos muita dificuldade. O outro ponto, manter um contato com a natureza. A natureza vibra por nós. Então, aqui nós podemos lembrar de uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele diz assim: andai como filhos da luz. O que significa para nós sermos filhos da luz? Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Que é para nós sermos a luz do mundo? Começarmos a entender que trazemos conosco, gente, uma cegueira espiritual. Se nós acreditamos em Deus, como estamos caminhando? O que eu tenho feito na minha vida para estar mais próximo do Pai? Nós não conseguimos aproximar do Pai se não tivermos em sintonia com os ensinamentos de Jesus. E todos nós sabemos que tudo aqui na Terra, gente, exige de nós um investimento. Então, ninguém acorda belo e rico. Temos que investir na beleza e na busca pela riqueza. Então, como tem sido o nosso investimento espiritual? Será que estamos passando pela vida enxergando somente com os olhos desse corpo? Jesus nos chama atenção para aprendermos a enxergar com os olhos da alma. Se não passamos pela vida voltados somente pelas coisas do mundo, as coisas que o mundo nos oferece. Então, precisamos aprender a diferenciar o que vem dos ensinamentos de Jesus e o que vem do mundo. E somente uma conversa íntima com Jesus possamos entender. O que na minha vida ainda está escuro? Onde que ainda não entrou Cristo em mim? Em que ponto da minha vida eu me encontro cego? Então, para que a gente possa buscar respostas para essas perguntas, nós necessitamos, gente, de uma prece. Uma prece simples, que todos nós podemos fazer e aprender. Jesus, abra meus olhos, me dê coragem para ver a situação, por mais difícil que ela seja. Jesus, abra meus olhos, me dê coragem para ver a situação, por mais difícil que ela seja. Essa é a nossa prece sentida, aquela que parte do nosso coração. E todos nós sabemos que a única verdade que trazemos conosco é que todos nós fomos criados por amor. Que a vida de cada um de nós é bem-aventurada. E que Jesus não desiste de nenhum de seus filhos. Por isso, oremos sempre a Ele. Como vocês estão vendo, como tem que ser a nossa busca para sermos filhos da luz? Essa pequena prece, ela deve ser feita por nós todos os dias. Porque somente assim vamos entender o que está me consumindo o tempo todo. Para quem nós corremos o dia inteiro?
nos gastamos e nos consumimos? Para quem nós estamos vivendo? Todos nós sabemos que foi nos dado um tempo aqui na Terra. E o que estamos fazendo desse tempo? Um ótimo momento para refletirmos. O tempo que o Pai nos dá é pequeno demais para deixarmos passar despercebido. Vocês concordam? Será que nós estamos construindo o nosso reino ou o reino de Deus? Vocês concordam que um coração aflito, ansioso, é um coração que não confia, que não tem fé? E outro ponto importante, que todos nós estamos aqui na Terra para que a gente aprenda a amar, e não para as dificuldades, sofrimentos. Não vamos lembrar aqui, vamos trazer o Evangelho para as nossas vidas? O evangelista João, no capítulo 14, versículos de 1 a 7, olha o que ele nos diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. E nesse momento, Tomé pergunta a Jesus: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa passagem, ela nos ensina que onde Jesus passou, ele semeou o amor. Ele nos ensinou a lei do amor. Por isso, precisamos assumir as responsabilidades dos nossos compromissos reencarnatórios. Todos nós nos comprometemos em algo. Será que estamos realizando? Jesus, ele planejou tudo para nós. E nós não estamos observando isso. Humberto de Campos, em uma de suas obras, ele nos diz que em um processo de evolução dos espíritos, existe um determinado momento das nossas vidas em que todos nós temos uma tarefa a ser cumprida. E que se chama, essa tarefa, gente, se chama tarefa do bem anônimo. Então, somos nós fazermos o bem e nunca sermos vistos por ninguém. Então, observem a lição de Jesus. Quando Jesus curava uma pessoa, sempre dizia: não digas a ninguém que foi curado. Jesus nos dá uma lição de humildade. Quando perguntam a ele: quem é você? E ele responde: eu sou o mestre. Se ele é o mestre, ele tem que assumir a função de mestre. Por isso, Jesus voltou para o lado moral do ser. No amor ao próximo, no perdão das ofensas, em amarmos os nossos inimigos, de nos desapegarmos dos bens da terra e também de combatermos a hipocrisia.
E a doutrina espírita, ela veio reforçar os ensinamentos de Jesus. Por ser uma doutrina consoladora, ela veio trazer um bálsamo aos corações endurecidos daquela época e também hoje, que nós ainda trazemos o nosso coração endurecido em muitos momentos, em muitas partes dele. Por isso que os discípulos de Jesus, eles nos representavam tão bem. Somos muito parecidos com Zaqueu, com Judas, com Maria de Magdala, com relação ao campo da moralidade. Ainda caminhamos muito pouco. Jesus quer que cada um de nós possamos descobrir, gente, os valores morais, que são as chaves da nossa libertação espiritual, que é a chave do amor. De que adianta conhecer o mundo e não nos amarmos? A doutrina espírita, ela não quer que a gente entenda somente a reencarnação, a imortalidade da alma, mas sim entendermos a necessidade de mudança, de renovar. Precisamos usar o conhecimento em favor de nós mesmos. E, às vezes, trazemos somente no intelecto. É bom, mas o mais importante, o intelecto nos ajudar na nossa mudança. Aqui nós podemos lembrar da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga aos espíritos qual o modelo mais perfeito para o homem. Os espíritos respondem, veja Jesus. A forma como Jesus trabalhou com a humanidade é a forma que devemos seguir. Por isso que Jesus nos disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio do Cristo não é um alívio gratuito. O alívio dele tem um preço. E o preço é a mudança. Então, vamos receber o consolo e o conforto. Mas, para isso, é necessário mudar. Por quê? Porque um coração cheio de mágoa nunca será feliz. Todos nós queremos que ele nos abrace com todas as nossas imperfeições. Ele está conosco o tempo todo. Mas para senti-lo, é necessário aproximar-nos dele. E qual que é a chave para essa aproximação? O amor. Na conclusão aqui do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do bem. Então, Jesus veio soprar as brasas da primeira revelação, ampliar a luz para a humanidade. E a doutrina espírita tem também essa finalidade, em nos relembrar aquilo que estava esquecido, adormecido em nós. Então, vamos refletir? Para onde estamos sendo levados? Emmanuel responde para nós. No prefácio do livro Consolador, ele nos fala ali do tríplice aspecto da doutrina espírita. Se a ciência e a filosofia constituem a base que ligam a doutrina espírita ao mundo, a religião é o ângulo divino
que nos liga aos céus, que nos conduz para o alto, que é o aspecto moral, a sublimação do sentimento, tendo como base as lições de Jesus, as lições do Cristo. Será que nós estamos buscando esse ângulo divino do Cristo em nós? Temos trabalhado bem para todos? Estamos estendendo a mão àquele que cai? Estamos libertando as nossas paixões? Somente a busca pela fé raciocinada que vai nos levar ao alto. Vocês sabem por quê? Com tudo o que acontece em nosso planeta, seja negando ou investigando, tudo é uma busca por Jesus. A busca de todo ser humano é pelo Pai, por intermédio de Jesus. Só que nós agimos como crianças espirituais. E o caminho espiritual que ainda buscamos é ainda muito infantil. Por isso que na conclusão aqui do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo nos fala: gravitamos para a unidade divina. Então, o eixo central de todas as aspirações é Deus. Só que nós dispersamos. Sabem por quê? Algo que é espiritual, nós tentamos materializar. Vocês querem ver um exemplo prático do Evangelho? Moisés mostrando ao povo hebreu novamente um Deus único, mas o que eles fazem? Transformam a presença de Deus em quê? Em um bezerro de ouro. E hoje não é diferente. Existe um novo Deus, que é o dinheiro, que é a ganância, a busca pelo sucesso. Isso tudo é uma forma de distração. Nós precisamos da vida material, sim, para encontrar Deus. Mas enquanto estivermos aplaudindo o ódio, a mágoa, a inveja, a revolta, o preconceito, estamos nos afastando dele. O Pai nos oferece Jesus, mas nós estamos aceitando essa oferta? Se estamos aceitando essa oferta do Pai, já estou na exemplificação, gente, da caridade, da fraternidade, do perdão. Qual é, então, o nosso papel aqui na Terra? Não estamos aqui na Terra a passeio. E muito menos para satisfazer os nossos desejos. Estamos aqui com o objetivo de buscarmos o conhecimento de nós mesmos. E somente vamos conhecer a Deus nos conhecendo e conhecendo também o nosso próximo. A vida que se revela pelas pequenas ações. Então, vocês estão entendendo agora o porquê do maior mandamento? Do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? E quando a gente fala nesse mandamento, uma dúvida surge em muitas mentes. Como nós podemos sentir a presença de Jesus em nossas vidas se as nossas condições de espíritos falíveis, ainda muito voltados pelos nossos desejos, elas são presentes em nossas vidas?
Kardec responde para nós. Ele fala que a nossa relação com o Pai e com Jesus, até agora, ela precisa de momentos especiais. No momento do culto, no momento em que vamos ao templo religioso. Mas ele fala que nós podemos encontrá-lo nas mínimas coisas de nossas vidas. Primeiro ponto, indo para o trabalho. Olha que lição para nós, gente. Quando eu observo a criação, afastamos de nós mesmos a natureza e esquecemos que nós somos a natureza. Vamos lembrar de Francisco de Assis, que reconheceu Deus no irmão Sol, na irmã Lua, no irmão Pássaro, no lago. O segundo ponto que Kardec nos coloca, nos momentos mais difíceis, podemos sentir Jesus nas pessoas que estão à nossa volta. Quando descobrimos, gente, a piedade em relação ao mal que o outro nos faz, é Jesus se revelando em nós. Então, temos que aprender a adorar a nossa vida nas situações mais difíceis, não somente nos momentos de elevação espiritual. Esses momentos difíceis, depois que passamos, eles nos trazem grandes aprendizados. E o terceiro ponto, mudarmos a nossa percepção sobre Jesus. Jesus não se encontra somente nos templos. Ele está diretamente conosco. Nós que ignoramos a sua presença. A mudança do olhar que vai extrair a nossa ignorância e revelar a maior compreensão. Então, tudo isso somente virá em nossas vidas com a prece, que é o pensamento em elevação. Em qualquer momento, precisamos utilizar da prece, que é um elemento poderoso, principalmente para os espíritos sofredores. Vocês sabem quem são os espíritos sofredores? Somos nós, no passado. Então, como a prece tem capacidade de movimentar recursos que nós não imaginamos? Vocês querem ver exemplos práticos para nós? Nas obras de André Luiz, desde o nosso lar até e a vida continua, nós vamos encontrar casos incríveis ali, em todos os livros, do valor da prece feita do coração. Na obra Os Mensageiros, nós temos um capítulo com o tema Prece de Ismália, que nos mostra o valor da prece feita em conjunto, como é benéfico. Conta-nos ali de vários desencarnados que estavam dormindo, mas um sono, gente, atormentado. E Ismália convoca a todos para a oração. Olha que coisa bonita. Ela começa a orar e eles acompanham mentalmente. E nesse momento, André percebe que Ismália recebe as vibrações do alto e, ao mesmo tempo que ela recebe, ela distribui em forma de luz, que ia atingindo a cada um daqueles seres atormentados. Olha que situação bonita para nós trazermos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Utilizarmos mais desse recurso que nos ajuda, que nos conforta.
Por isso que eu coloquei aquela prece bem simples para a gente fazer sempre. Então, e nós vamos encerrar o nosso momento com o Evangelho, entendendo que é Jesus para o homem. O que é Jesus em nossas vidas? Vamos lembrar novamente do Evangelho? Finalizar com uma frase do Evangelho? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Todos nós precisamos sair da caverna do egoísmo, de pensar somente em nós e irmos ao serviço dos semelhantes. Colocar o serviço do bem e ter o Evangelho nas mãos como livro que pode transformar, gente, o nosso coração e os nossos sentimentos. Então, nós precisamos nos abrir para Ele. Acordar, gente, a cada dia e entregar o nosso dia a Ele, dizendo assim: Senhor, estou por sua conta, me leve onde o Senhor precisar. Então, me ajude a ser o filho da luz. Me ensine a gravitar em torno do Pai. Então, essa vai ser a prece que todos nós vamos proferir todos os dias e entendermos e trazermos Jesus para as nossas vidas com a prática dos teus ensinamentos. Que Ele nos abençoe e continue sendo a luz, a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.